Olá pessoal, Roberto Martins e aqui a gente está na Escola de Orquidófilo para mais uma aula. Bom pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que normalmente é algo que a gente acaba utilizando muito e a gente mata as nossas orquídeas, que são as regas, a água. E a orquídea normalmente você mata ela mais facilmente afogada do que por sede. Então o grande problema que normalmente a gente tem é o excesso de água. Mas antes da gente começar, eu só queria mostrar esses quadros aqui, que na verdade são troféus, né? Que eu ganhei aqui no Jardim Botânico e teve em duas exposições no Jardim Botânico. E são duas obras da artista Chris Knikerdian, né? Então a gente foi presenteado aí com essa linda homenagem aqui, que é uma pintura, né? Essa daqui foi a Zygotácea leniana, né, onde que eu ganhei também a premiação pintada pela Chris, né, Knikerdian. E aqui a Pabichella eunapolitana, né, que é uma planta que foi descrita aí o ano passado, né, em 2019. Bom, pessoal, vamos lá falar sobre regas, né? Existe o que é a questão da rega. Normalmente a gente vai comprar uma orquídea e quando a gente compra uma orquídea a gente pergunta muitas vezes aí o pessoal, como que eu rego essa planta? Aí o pessoal fala para você assim, olha, você vai regar uma vez por semana. Você vai regar quando ela estiver seca. Gente, normalmente 90% aí das orquídeas, elas precisam de um certo grau de umidade ambiente. Então, quando ela está seca, ela já está desidratada. E quando você entra num período de regas semanal ou uma vez por semana, você não sabe se o substrato já secou para você poder regar. Porque você vai colocando água, se foi um dia muito quente ou uma semana muito quente, ou o tipo de substrato que você usa, provavelmente já secou. Mas se você usa um substrato que ele retém mais umidade, muitas vezes ainda não secou com uma semana. Como que é o teu orquidário, como é o teu ambiente? Agora vocês vão entender a importância da padronização, como a gente falou nas aulas anteriores. Então, se você tiver dúvidas sobre padronização, volte no vídeo que a gente fala sobre padronização e veja lá como padronizar o cultivo no teu orquidário. Porque o que acontece muitas vezes na rega, né? Quando que a gente deve regar as plantas? Como que a gente descobre isso? É simples, gente. Quando você rega a planta? Quando ela está com sede. Agora, como que eu descubro quando a planta está com sede? Eu vou mostrar um aparelho para vocês, que é um aparelho de última geração e tem uma tecnologia muito avançada e eu tenho certeza que quando vocês utilizarem esse aparelho da maneira mais adequada possível, vocês vão eliminar todo tipo de problema com rega em suas plantas. E esse aparelho é bem interessante, porque esse aparelho todo mundo tem. E na verdade a gente tem 10 deles. É o dedo. Roberto, como assim? É o dedo. Então, quando que a gente faz isso? Você vai colocar o dedo no seu vaso e vai sentir como é que está a umidade do seu vaso. Como é que está a umidade do substrato. Você vai colocar o dedo na planta que está na madeira e vai sentir o esfagno. Se ele estiver molhado, não há necessidade de regar. Se ele estiver levemente úmido, ali é o momento de você regar. Se você deixar ele secar 100%, a planta começa a desidratar. Então, por isso da importância dessa umidade ambiente que a gente tenha dentro do orquidário. Não é molhar a planta toda hora, mas sim que você faça a rega nela no dia necessário e depois você mantenha
essa umidade ambiente. Então você vai ter que criar uma forma de manter a umidade no seu orquidário, principalmente quando a gente fala de micro-orquídeas. Por quê? Para vocês terem uma ideia no meu orquidário, como que eu faço hoje? Eu tenho no sobrado, eu tenho um corredor, então onde que eu preciso ter plantas? São plantas que precisam de mais umidade ambiente. O que eu fiz? No chão é piso, é uma casa, um piso dentro de São Paulo. Eu comprei aquelas bandejas de plásticos quadrada, mais ou menos dessa altura. Fiz furo no meio dela, enchi ela de pedrisco, né, que tem aquela pedra de construção, a brita, e tem aquela menorzinho, que é o pedrisco. Então enchi ela de pedrisco até a boca. Na metade da caixa fiz furos nas laterais. Para quê? Para que essa água não fique até a parte de cima, mas que ela evite que ali o pernilongo deposite os ovos, porque ele não vai conseguir ali se reproduzir. Porém, essa umidade ambiente fica em todo o meu orquidário. Com a tela que eu tenho por cima e o sombrite e o plástico, né, o difusor, o que acontece? Eu consigo manter uma umidade ambiente por muito mais tempo dentro do orquidário. A maioria das orquídeas, não só as micro, mas principalmente micro, ela gosta de umidade ambiente, mas ela não gosta de ficar com o pé molhado, ou seja, com a raiz molhada há muito tempo. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. A gente vai fazer as regas quando o nosso substrato ou o nosso musgo ele esteja já, você sente ele está levemente úmido. Esse é o ponto ideal que fique o substrato. E ali, a partir dali, você vai fazendo as suas regas. Cuidado com o excesso de água. E aí, o que você tem que controlar? A umidade ambiente. Essa umidade ambiente, gente, muitas vezes, simplesmente a gente colocando um sombrite na lateral do nosso orquidário, isso dali eu já faço uma barreira, evitando que essa umidade saia para fora do orquidário. Ah, Roberto, mas como um sombrite segura isso? Porque o vento que tem na parte externa do teu orquidário, ele bate no plástico e aí com uma maior velocidade do que o que está do lado de dentro. O que acontece? O que está dentro, o que está fora fica batendo, evita que esse de dentro saia e ele fica circulando essa umidade dentro do orquidário. Então, vocês vejam, já são duas formas de você controlar a umidade. Fazendo essa parte da bandeja, embaixo das bancadas do teu orquidário. A outra, você tendo a lateral do teu orquidário fechado. E uma terceira forma, que aí eu utilizo também com muita eficiência, não só para regular a umidade, mas também a temperatura do orquidário. Então no meu orquidário, na parte superior, hoje eu utilizo um plástico difusor. Então eu tenho telado, um sombrite de 50% e eu tenho o plástico difusor. Com isso daqui, eu tenho uma luminosidade aproximadamente de 70%, o ideal para praticamente todas as micro-orquídeas. Só que o que é interessante? Nesse meio, forma um colchão de ar. Esse colchão de ar, ele já consegue segurar essa umidade dentro do orquidário. Ah, Roberto, mas você está usando um plástico. Ok, mas se você usar também da mesma forma um outro sombrite, ou seja, um sombrite de 50%, outro sombrite de 50%, distante aproximadamente 30 centímetros, o que vai acontecer aqui? Vou ter uma luminosidade cerca de 70%, porém, o mesmo princípio que eu tenho da lateral, eu tenho aqui também. Então o ar aqui de fora, ele vai circular com maior velocidade, então ele faz com que esse ar aqui dentro fique preso dentro desse colchão de ar, criando um isolamento da parte de baixo com a parte de cima. Esse isolamento aqui, ele acaba sendo um isolamento mecânico. O que ele faz? A temperatura ambiente às vezes dá uma diferença do lado externo para o lado interno do teu orquidário, 3, 4 até 5 graus de diferença. Porque essa umidade vai ficar presa aqui dentro, tá? E essa umidade ficando presa aqui dentro, já não tem a necessidade de regas constantes. Uma outra coisa agora, a gente dando continuidade nisso, aquela questão da padronização que a gente falou anteriormente.
Também nas regas ela é muito importante, porque o que acontece? Se eu tenho plantas que eu cultivo em vasos de plástico com esfagno, elas têm que estar separadas. A necessidade de rega dela vai ser diferente de uma planta que eu tenho em madeira. Então eu nunca posso colocar essas plantas com madeira em cima das plantas que eu tenho com esfagno, porque aqui praticamente eu vou ter que regar todos os dias, quando está numa temperatura ou no verão, vamos dizer assim. E já essas plantas que estão em vaso ou com esfagno, normalmente eu vou regar uma vez por semana e olhe lá, nem sempre, até com menos frequência. Quando a gente chega no inverno, a frequência até diminui. Quando eu tenho vasos que eles estão com plástico, e do vaso que eu tenho barro, também da mesma forma. A rega, ela tem que ser, a frequência de rega é diferente. Essa eu vou ter que regar com mais frequência do que essa que está no vaso de plástico. Uma outra coisa bem interessante que vocês têm que observar no vaso de barro, você nunca pode deixá-lo secar completamente. Quando ele seca completamente, ele é um barro, ele secou, né? Ele tende a roubar a umidade da planta. De que forma? Através da raiz, porque a raiz está encostada no vaso, o vaso secou completamente. Ele começa a roubar essa umidade de quem? Da planta, através da raiz por capilaridade. O que acontece? A tua planta começa a desidratar e começa a ficar feia. Quando você sabe que a rega está de acordo dentro do ambiente, olha o que começa a acontecer com o vaso. Ele começa a criar um musgo, né? Esse daqui é um escafocéfalo, né? Mas você veja, ele começa a criar um musgo no vaso. Então ele nunca seca completamente, ele mantém essa umidade. Tá ok? Esse aqui é um bulbophyllum muito bonito, é um bulbophyllum Malacadênia, né? Então vocês vejam o detalhe dele aqui, olha. É um bulbophyllum que eu gosto bastante, tá? E esse ano fui presenteado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 hastes florais aqui muito bonitas, mas ele está na madeira, da mesma forma. Então eu não tenho que tomar muito cuidado com a rega dessa planta, já está no lugar, só que é uma planta que gosta de um ambiente mais seco. Então eu tenho que tomar um cuidado com a rega dele, eu não posso colocar essa planta junto com essa, ela tem que ficar em ambiente diferente. Porque o sistema de rega e o sistema que eu vou fazer de umidade ambiente é diferente. O ambiente que é mais úmido, essas plantas estão no ambiente mais úmido. Agora essa planta que gosta do ambiente mais seco, que é uma Maxillaria vetiniflora, e no caso esse bulbophyllum, é um ambiente mais seco. Já vão para um outro ambiente. E esse daqui é um ambiente mais úmido. Então a padronização não é importante somente para você saber o substrato. Ela vai te interferir em tudo. Luminosidade, vai te interferir na ventilação, vai te interferir nas regas, e tudo isso é muito importante. Então, gente, padronizem, prestem sempre atenção na padronização. E aí você vai criando os seus ambientes, e cada ambiente você respeitar a particularidade de cada ambiente pelas regras. Normalmente a gente acaba pecando sempre pelo excesso de regras, então tome muito cuidado com esse excesso de regra, porque esse excesso de regra você pode aí matar as suas plantas, tá? E a falta de água, essa planta o que vai acontecer com ela? Ela não vai se desenvolver a contento, porque ela vai priorizar sobreviver. A floração é um gasto que ela tem de energia. Então, se falta água para ela, ela prioriza a sobrevivência. Ou pode acontecer até pior. Ela pode pensar que está morrendo, e aí ela vai soltar a floração, porque ela vai gastar as últimas energias que ela tem para a floração, e ela acaba não tendo energia para sobreviver. E aí o que acontece? Você acaba perdendo a planta. Tome muito cuidado com aquela informação, rega uma vez por semana, só regar quando está seco. A planta não pode secar completamente, principalmente as micro-orquídeas. Elas precisam dessa umidade mínima necessária para que ela tenha uma sobrevida. Em torno de 70% a 80% de umidade ambiente. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.